A Nature, né, publicou um artigo assinado por 4 pesquisadores, né? E o artigo Política do Fica em Casa é um caso de falácia de exceção, né? Falácia da exceção. Não é o primeiro, nem o primeiro estudo que mostra isso, né? Já havia havido um estudo até financiado pela Universidade de Stanford em janeiro, que também tinha mostrado que as medidas de lockdown não surtiam efeito. Já existe uma recomendação desde outubro da Organização Mundial de Saúde, através de um alerta muito, chamar assim, de muito explícito, do Peter Navarro, o Dr. Peter Navarro, um dos diretores da Organização Mundial de Saúde, contra as políticas de lockdown. No entanto, há bastante tempo, as autoridades continuam dizendo que políticas de lockdown são a maneira de enfrentar a Covid-19. Né? Como eles não conseguem, geralmente, comprovar essa discussão com dados científicos, com números, apesar deles baterem no peito o tempo inteiro e dizerem que são científicos, eles acabam tendo que recorrer a argumentos emocionais. Né? Então, você vê, por exemplo, viralizou aí na internet a minha entrevista com a secretária de Desenvolvimento, Patrícia, não sei lá das quantas, de São Paulo, do secretário de Desenvolvimento do João Dória, de São Paulo, na sexta-feira no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, onde eu pergunto a ela o que ela tem a dizer, já que todos os estudos comprovam que as medidas de lockdown não têm efeito, e esse estudo só tomamos ciência dele depois da entrevista, mas ele vem a corroborar. E aí pergunto a ela o que ela tem a dizer aos comerciantes de São Paulo, os empresários que estão falindo, estão vendo suas vidas jogadas fora e as pessoas estão perdendo seu emprego. E aí ela está no meu canal no YouTube, para quem quiser ver, e aí num dado momento ela perde as estribeiras, claro. A pessoa, quando é confrontada na sua mentira, normalmente a reação é essa mesmo, e aí ela perde as estribeiras e parte para o argumento emocional de minha tia está no hospital esperando vagas, vidas importam, e a pessoa para de argumentar com a lógica, com os dados e etc., e entra na chantagem emocional, na sinalização de virtude, e enfim, nisso aí que é o argumento emocional, né, já que o argumento racional perde espaço. Então, saiu esse estudo. A Nature, para quem não sabe, talvez seja a publicação científica, Nature, Scientific American, enfim, são as publicações científicas mais tradicionais, mais importantes da medicina. Então, esse não é um estudo feito pelo Dr. Hans Krut na Universidade de Zygmunt, ali que ninguém conhece. Ele é um estudo publicado na revista de maior prestígio. Um estudo desses, para ser publicado numa revista de maior prestígio, ele tem que passar por uma revisão, teria, né? Geralmente tem, né? Apesar da gente ter visto alguma, tá vendo cada vez mais uma ocupação ideológica das publicações científicas. Normalmente esses estudos passam por uma análise dos editores, da junta científica da revista, para que ele tenha um critério bastante alto. Então, quando você vê um estudo publicado numa revista como a Nature, isso tem um significado especial. Falando especificamente do estudo, né, como você falou, esse site, Ítalo, que ele usa, google.com/covid/mobility, por que isso é muito interessante? Porque isso não é só um site, isso basicamente é o seguinte: todo mundo que tem um celular, esse celular ele tem uma ferramenta de rastreamento. Tá? Então todos nós estamos sendo rastreados, seja você use Google ou não use Google, você está sendo Android, iPhone, etc. Todo mundo está sendo rastreado o tempo inteiro. Você tem como desabilitar e tal, mas de um modo geral está todo mundo sendo rastreado o tempo inteiro. E aí o Google lançou essa ferramenta de mobilidade para o Covid-19. Ela é anônima, ela não diz quem é quem, mas todos nós anonimamente fornecemos a nossa informação,
E eles compilam, sei lá, tem uns 50, 60 países, onde eles compilam onde é que nós estamos, o quanto nós estamos nos movendo, tá? E aí, baseado no quanto nós estamos nos movendo, dá para saber quem que está em lockdown e quem não está em lockdown, quem fica em casa, quem não fica em casa. Por exemplo, estava tendo uma discussão saudável aí com o Saidana, meu colega de Jovem Pan, no Twitter, onde ele estava dizendo, não dá para você fazer estudo comparando bases de dados diferentes, etc. O Sami, só para você saber, sim, tem bases de dados diferentes, mas a principal base de dados que eles utilizam no estudo é essa do Google. Então, eu achei bastante... É um estudo ecológico, não é um estudo randomizado controlado, até porque não poderia ser nesse caso, que você não tem como formar um grupo de controle razoável, mas ele analisa basicamente governos e locais onde você tem a mobilidade mais baixa e analisa locais onde você tem a mobilidade mais alta. E aí ele cruza e basicamente vê o que a gente já vinha dizendo, né? Que lugares que implementaram medidas mais duras, seja a comparação entre estados diferentes do Brasil, seja a comparação entre estados diferentes dos Estados Unidos, seja a comparação entre países diferentes, lugares onde você teve medidas de lockdown mais duras não tiveram diferenças significativas ou diferenças mensuráveis para locais que não implementaram. E aí, para ser mais preciso aqui para as palavras, eles não falam de lockdown, eles falam de medidas de fique em casa. E eu vou explicar a diferença. Mas ele fala, lugares que adotaram a política do fique em casa, onde as pessoas ficaram mais em casa, se tiveram menos mobilidade, não tiveram efeitos significativos nesse resultado, né? E a análise é bastante grande, porque foram 3 grupos, né, de dados analisados. Esses grupos do Google Reports, 138 países e regiões, o Our World in Data, o Nosso Mundo em Dados, que é um outro banco de dados importante, é usado para vacina, é usado para tudo, é um banco de dados internacional grande. E lembrem que muita gente da imprensa ficou dizendo que o Brasil não divulgava números direitos sobre Covid e tudo mais. Os números divulgados pelo Ministério da Saúde no Brasil foram considerados, são tão bons, segundo as pessoas que fizeram esse estudo, que eles foram utilizados separadamente como uma das fontes de dado para o estudo. Normalmente você só utiliza isso quando você tem enfim, bastante precisão nos dados, confiabilidade nos dados. E aí, numa tradução aqui literal, eles dizem assim, em conclusão do estudo, usando essa metodologia e os dados que nós temos, em 98% das comparações, utilizando 87 regiões diferentes no mundo, nós não achamos evidência que o número de mortes por milhão seja reduzido ficando em casa. Nós não achamos evidência de que o número de mortes por milhão seja reduzido ficando em casa. Enfim, vou falar rapidamente sobre a diferença entre lockdown e medidas de fique em casa. A diferença é a seguinte. Nenhum dos dois termos tem nenhuma definição muito clara. Então, lockdown pode significar qualquer coisa. Estava aí de novo o Samidana falando, o Brasil não fez lockdown. Isso é uma coisa meio... a China não é comunista. É o mesmo argumento. A China não é... A União Soviética não era comunista. A Cuba não é comunista. A Venezuela não é comunista. Entendeu? Porque como as definições são razoavelmente fluidas, então o sujeito fala assim, nunca é o suficiente
para sustentar a ideia que ele propõe. Então, assim, no final das contas, o cara fala assim, a Venezuela não é comunista, porque no final tinha que ser mais controlado. China não é comunista, porque deveria ser mais controlado. Deturparam Marx. Então, é meio que, o argumento é meio que deturparam o lockdown, entendeu? Porque quando não funciona, o argumento é sempre assim, não foi implementado da forma correta e não foi feito o suficiente. Que é uma versão do deturparam Marx, né? Então, o comunismo não funciona porque a doutrina do Marx não foi implementada da forma correta. O lockdown não funciona porque não fizeram um lockdown suficiente. Então, como você não tem uma definição do que é lockdown? A partir de 77,3% da população trancada dentro de casa com a chave jogada fora é lockdown. Não, se farmácia está aberta é lockdown, se mercado está aberto... Assim, no Brasil você tem lugar, né, como acho que no Rio Grande do Sul, parece que na Bahia também, enfim, não sei, tem lugares aí no Brasil onde as pessoas não estão podendo sair de casa para comprar nem o essencial, né? Agora, nem mais os produtos essenciais a pessoa pode sair de casa para comprar. Não, mas não é lockdown o suficiente ainda, precisa de mais. Fase vermelha é pouco, fase roxa agora, fase arco-íris, fase preta com cruz de malta. Enfim, falando um componente que eu acho interessante chamar a atenção aqui rapidamente sobre o estudo é o seguinte: existe uma coisa que um argumento que eu acho um bom argumento, tá? Que diz o seguinte: Paulo, olha só, seja razoável. Todo modelo SR epidemiológico, que é o tipo de modelo que a gente usa para estudar epidemiologia, todo modelo SR ele tem um componente, por isso que o nome é S e R, né? Ele tem um componente que é das interações. E quanto mais interações entre pessoas contaminadas, mais infecção, mais transmissibilidade você tem. Faz sentido, né? Então você pensa o seguinte: se você tiver uma pessoa doente e ela tiver contato com 10 pessoas, ela tem uma probabilidade maior de transmitir vírus para mais gente e a doença tende a se espalhar mais rapidamente, né? Então, eu estou lá, estive com 10 pessoas, essas 10 pessoas tiveram contatos cada uma com 10 e por aí mais. Qual é o objetivo do lockdown, do fica em casa, qualquer coisa do tipo? O objetivo é você trancar a pessoa em casa para que ela interaja com menos indivíduos. Então, logicamente, você pensa assim, o sujeito está em casa, então ele não está interagindo com todo mundo, né? Então, em vez de interagir com 10 pessoas que eu interagiria durante o meu dia, eu só fui ao mercado, interagi com uma pessoa, e aí, como eu interagi com uma pessoa, eu estou transmitindo, ou sei lá, com 3 pessoas, eu estou transmitindo menos, e com isso a gente vai reduzir a velocidade de disseminação do vírus e vou espalhar menos a doença. Esse é um argumento que faz todo sentido do ponto de vista lógico. Quais são as pegadinhas nesse argumento? A primeira delas é a seguinte: você não sabe o quanto que você vai, de fato, reduzir essa transmissão. Você não sabe o quanto, qual é o efeito disso. Então, se eu deixar as pessoas em casa, quanto menos elas passam a interagir? Não se sabe. Será que qual o impacto disso na evolução do vírus? Também não se sabe. E aí a pergunta é, sei lá, digamos que com as políticas do Fica em Casa você consiga reduzir a taxa de transmissão do vírus em, sei lá, 3%. Em compensação, você arruina a economia, aumenta suicídio, aumenta violência doméstica, aumenta o uso de drogas, aumenta o número de pessoas que não estão fazendo exames médicos, medicina preventiva, não sei o quê. Vale a pena? Essa é uma pergunta. Uma das pegadinhas desse argumento é que ninguém sabe o quanto. Ninguém sabe. Ninguém sabe o quanto. As pessoas que batem no peito que dizem que sabem quanto estão mentindo. Todos os modelos SR são estimados, ainda mais porque esse vírus é um vírus novo. Talvez daqui a 5, 10 anos a gente saiba, depois de muitos estudos científicos. Agora, a outra pegadinha é que eles apontam aqui no estudo. Tá? E eles falam assim, o nosso estudo não foi desenhado para explicar por que as medidas do Fica em Casa não contêm o avanço, né, a disseminação do vírus SARS-CoV-2, né, que é a doença Covid-19.
No entanto, explicações possíveis que precisam de mais análise incluem fatores genéticos, o incremento da carga viral e transmissão dentro de casa, quando a ventilação é reduzida. Eu vou traduzir isso para português. Basicamente, o que o estudo está dizendo é o seguinte: a gente não sabe por que não faz diferença se as pessoas ficarem em casa. Mas pode ser que as pessoas ficando em casa, elas passem mais tempo de contato uma com as outras, e isso é um fator que faz diferença. Elas passem mais tempo e com isso elas têm uma carga viral maior sendo transmitida para a outra pessoa. Olha que interessante. Então, aqueles 10 contatos que eu teria durante o dia seriam 10 contatos não tão rápidos, não tão lentos, não tão duradouros, rápidos demais a ponto de eu contaminar aquelas 10 pessoas. Ao ponto de que se eu me tranco na minha casa com 3 pessoas e eu estou contaminado, num ambiente que tem menos ventilação, eu fatalmente acabarei transmitindo mais. Isso faz sentido, vai ao encontro de outros dados que mostravam que a imensa maioria das transmissões de Covid acontecem no ambiente da casa do cara.